Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do projeto Depende de Nós. Essa aula é muito importante porque a gente vai trabalhar identidade, ciclos de vida e vai começar a entender o porquê daquela nossa programação mental, fazendo uma recapitulação até da primeira aula, onde a gente viu no primeiro momento programação mental e crenças, ficou muito forte. Hoje a gente começa a entender um pouquinho mais profundo de onde vieram essas crenças e esse padrão mental que a gente aplica na nossa vida hoje, sem perceber muito bem. Então, vale muito a pena a gente começar com uma pergunta que é: qual é a história que você conta da sua história? Porque o que nós somos hoje é uma interpretação de toda a nossa história. Qual é a interpretação que hoje você, com mais consciência, já adulto, consegue olhar para a sua vida e ter? Porque muitas vezes, quando crianças, nós não conseguimos entender muito bem as ações das pessoas e o porquê elas fazem o que fazem. E às vezes a gente até se machuca por conta de algumas ações que nós percebemos ou até mesmo inações dos nossos pais e de pessoas que nós amamos. O que é interessante perceber e refletir nesse primeiro momento é que quando essas situações, quando criança nos machucam, a gente guarda uma impressão desse momento. E aqui começam a surgir as mágoas, a distância, a insatisfação. E é tudo isso que vai começar a determinar os nossos padrões de crenças e o nosso comportamento. Então, nada melhor do que começar falando sobre o processo de identidade. Mas o que é o processo de identidade, na verdade? Bom, olha, primeiro é interessante ver o que está nesse slide. Ele é muito eficiente porque ele promove a possibilidade de uma compreensão superior e nos proporciona a integração amorosa dos 4 aspectos do ser: emoção, intelecto, essência, ou ser espiritual e corpo físico. E é isso mesmo, muitas vezes a gente não entende que nós vivemos nessas 4 formas, nessas 4 dimensões, vamos chamar assim. Né? Que é a questão dos nossos pensamentos, é a questão dos sentimentos, é a questão da nossa parte física, do nosso corpo e da nossa espiritualidade também. Quando a gente começa a integrar tudo isso, a gente começa a adotar um estilo de vida muito mais saudável. E, na verdade, é até interessante porque esse slide aqui não foi de propósito, era exatamente o slide que estava lá no outro que falava sobre a questão de estilo de vida. Né? Então, qual que é o estilo de vida que nós temos? Da onde é que vem esse padrão de comportamento e por que nós somos o que nós somos? Para falar sobre isso, nós vamos começar falando sobre uma teoria que chama-se Teoria dos Setênios. Ela vem da antroposofia de um profissional chamado Rudolf Steiner. E o que o Rudolf Steiner entendeu? Que nós tínhamos ciclos de vida e que de 7 em 7 anos nós começávamos a desenvolver algumas partes do nosso ser. Então o que ele fala? Que a primeira infância, que é uma das partes mais importantes da nossa vida, dos 0 aos 7 anos de idade, a gente desenvolve a percepção do eu. É interessante que nesse ponto, resgatando na aula passada, fala também que quando a gente falava sobre a questão do nosso inconsciente, a gente falava da questão das nossas emoções e da influência. E quando a gente é criança, a gente pode entender que é como se nós fôssemos apenas o inconsciente. Imagina esse bebezinho, por exemplo, ele obviamente não tem capacidade de discernimento do que é certo e o que é errado. Se a mãe dele estiver brava e gritar com ele um dia, ele não consegue olhar para isso e entender que talvez ela esteja com algum problema. Ele sente aquele sentimento dela e absorve isso como uma impressão. E acreditem, boa parte do comportamento que nós temos ainda hoje na fase adulta é um reflexo das experiências que nós passamos do 0 aos nossos 7 anos de idade. Esse era um momento que realmente nós estávamos muito abertos. Por quê? Porque a nossa mente cognitiva e consciente ela estava se formando, o nosso ego estava se formando. Então, antes de ter o ego, vamos dizer assim que os adultos eram os donos da nossa vida, eles eram deuses da nossa vida. Eles diziam onde nós íamos, eles diziam o que era certo, o que era errado. E nós, como não tínhamos ainda a mente cognitiva bem desenvolvida, absorvíamos essas informações. É por isso que quando a criança ela tem uma infância muito traumática, é bem provável que se ela não faça um processo terapêutico ou um processo de autoconhecimento, ela vai levar sequelas disso para a vida toda com ela. Porque ela realmente não vai compreender por que alguns sentimentos dentro dela são tão fortes. Imaginem vocês que uma criança que cresceu, vamos dizer assim, carente, com pais que não davam atenção, que às vezes eu tinham que trabalhar muito. Vamos lembrar lá da história da Paula, que a gente fez na primeira aula. Lembra a história da Paula e do Richard? E a Paula tinha um slide que falava o quê? Que os pais do Richard cuidavam sempre dele, estavam ali junto. E os pais da Paula, para estarem sempre presentes com eles, aliás, sempre cuidando dela, eles precisavam estar ausentes trabalhando todo o tempo. Será que essa ausência não ia gerar um sentimento na criança?
Será que ela não ia começar a se sentir uma criança mais sozinha? Então imaginem vocês, porque quando começar a chegar nos 7 anos de idade, você começa a ter consciência. E aí você começa pela primeira vez a perceber tudo aquilo que já está dentro de você. Todos os sentimentos que você já vem trazendo. É claro que o que nós somos e a essência, a nossa personalidade, ela também entra um pouquinho dentro disso tudo. Na verdade, esse processo de influência ele já começa desde a gestação. Porque imagine, se a gente tem uma comunicação forte, um laço forte com a criança logo que ela nasce, imaginem vocês, então quando a criança está dentro da mãe, ela literalmente ela sente tudo que a mãe sente. Se a gente pegar um processo, por exemplo, de uma mãe que ficou grávida, solteira, muito nova, que teve que enfrentar toda a questão dos pais, de justificar, de ser criticada pela idade, pela imaturidade, tudo isso. Às vezes até os pais colocam a mãe para fora de casa. Isso já começa a gerar na criança sentimentos. Por quê? Porque ela começa a sentir literalmente tudo aquilo que a mãe está sentindo. Pode ser sim provável e tem uma tendência muito grande dela ser uma criancinha mais chorona, dela ser uma criancinha assim que se sente mais sozinha. Então, o que acontece quando a gente começa a chegar nos 7 anos de idade com todas essas experiências acumuladas? Vamos dizer que nesse momento, essa primeira percepção do eu, nós somos literalmente um reflexo do que os nossos pais nos proporcionaram. Os sentimentos que eles tinham ficou muito forte, o modelo de relacionamento que os nossos pais tinham ou que não tinham também ficou muito forte na nossa vida. É daqui que começam os primeiros inputs para o ciclo de comportamento que vai chegar lá de uma certa forma igual ao ciclo da vida Maria. Depois que passa da fase do 0 aos 7 anos, don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually gotta climb this light, I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. esse vídeo é muito interessante, não é, pessoal? Porque a gente começa a validar exatamente e entender melhor o porquê que realmente os adultos eles são uma referência muito grande para as crianças. E realmente, se você não trabalhar o amor próprio, a tranquilidade, você não consegue levar isso nem para os seus filhos. É importante, se você está assistindo isso e não tem filhos ainda, tem a oportunidade de saber qual é a essência da responsabilidade de ser pai ou mãe. E se a gente já tem filhos, a gente se põe num ciclo até do meio, né? Porque a gente percebe como foi a influência que vieram dos nossos pais e quais foram as que nós estamos passando, quais são, aliás, as que nós estamos passando para os nossos filhos. Dos 7 aos 14 anos, a criança já entra num outro processo, que é a modelagem. Ela já começa a ter a consciência dela mesma com 7 anos e a partir desse momento ela começa a imitar as ações das pessoas que ela vem. A gente sempre soube disso, né? Não faz tal coisa perto da criança porque ela imita. E por que ela imita as ações? Aqui que é interessante, porque muitas vezes ela imita as ações, o comportamento, por afinidade ou até mesmo para chamar atenção. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente começa a refletir como a gente realmente tem influência na formação de personalidade dos nossos filhos e como muito ainda da influência que nós temos de personalidade com a gente veio dos nossos pais. Depois, no terceiro ciclo, a gente tem a socialização, que seria a realização do eu. 14 aos 21 anos, balada, 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 festa, 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 quero estar no meio dos meus amigos, quero estar envolvido, quero estar realmente em algum lugar que eu sinta que eu faço parte. É interessante, não é, refletir sobre todo esse processo, porque a gente começa a perceber claramente que a criança que lá na primeira etapa, do 0 aos 7 anos de idade, ela não teve muita atenção, ela não teve um carinho, ela não teve uma conexão, ela não tinha pais que sentavam ali no chão, que brincavam com ela, que entravam no universo dela, ela começou a modelar os comportamentos que eles tinham para chamar a atenção. Só que quando ela chega aqui nos 14 aos 21 anos, por que muita gente fala que é a aborrecência? Mal sabem as pessoas e os pais, na verdade, que falam da aborrecência, que essa fase só revela algo que eles mesmos construíram.
Porque é claro que se eu não dei atenção para o meu filho, se eu deixei ele jogado, se eu não tive tempo suficiente, se eu não entrava no universo dele, ele foi começando a modelar comportamentos e quando chega exatamente essa idade dos 14 aos 21 anos, é onde ele vai buscar aceitação. Por isso a socialização é tão importante. É interessante porque, apesar daqui do Rudolf Steiner trazer essa questão de idade física, existem pessoas que aos 30 anos, ainda por imaturidade, podem estar vivendo a socialização. Isso indica uma grande busca de aprovação. Imagine aquela criança que ela teve um carinho, ela teve uma atenção, ela teve todo um cuidado, ela começa a se perceber uma criança mais calma, mais tranquila, ela não modela tanta ansiedade dos pais. E naturalmente, quando ela chega aqui nos 14 aos 21 anos, é claro que tem toda a questão hormonal e tudo, mas ela não tem tanta necessidade de relacionamentos como a criança que veio de um processo mais carente. Essa criança que chega aqui, que teve uma base emocional, ela tem muito mais foco para resultados de escola, para trabalhar com ela mesma, para desenvolver, ela já começa a pensar e refletir o que ela quer como meta e objetivo. Ela pode não ter tudo ainda muito bem colocado, mas ela consegue ter um equilíbrio. As carências dela não auto-sabotam, como a gente acaba vendo muitas vezes. Quando você vai numa sala de aula, o que você vê na verdade naquelas crianças é apenas o reflexo do que eles conhecem como realidade dentro de casa. Então, nessa parte aqui, são 21 anos para aprender. 21 anos onde a gente tem toda a maturidade física. Depois, como esse ciclo continua? Dos 21 aos 28 é a fase dos impulsos e da emoção. É aquela fase que normalmente o jovem quer mudar o mundo, ele quer conquistar tudo, ele realmente está com a emoção ali muito forte, ele tem uma energia, o corpo está num momento muito bom de vida e ele realmente acaba agindo muito por impulso. Às vezes até tendo muitas dificuldades em relacionamentos e em tomadas de decisões, porque pode ser que ele seja mais pela empolgação, mais pelo momento, mais por aquilo que está acontecendo ali na hora. E aí realmente ele começa a perceber que, por mais que tenha toda uma questão de emoção, com o tempo ele começa a desenvolver a parte mais razão, que aí sim é dos 28 aos 35 anos de idade. Normalmente, pela teoria aqui do Rudolf Steiner, nessa parte é que a gente começa a fazer uma análise de toda a nossa vida e começa a pegar toda essa emoção e dar um direcionamento mais consciente para ela. Já começa a mudar muito, você já começa a já não fazer tantas coisas só pelo impulso, você já pensa duas vezes, já começa a refletir e sendo assim começa a tomar ações muito mais assertivas. É claro que, como eu trouxe para vocês, não é uma regra, tá? Eu já conheci pessoas com 30 anos de idade que realmente ainda estavam lá na fase dos 14. E pessoas que muitas vezes com 23, 24 anos já tinham tido, até às vezes por sua base de criação, uma racionalidade diferenciada. São aquelas pessoas que nós conhecemos e chamamos de pessoas maduras. Então olha só que interessante, porque quando chega a essa parte, aí vem o que depois dos 35? A gente começa a ficar consciente dos nossos limites. Não, esse limites aqui ele não tem a ver tanto com crença limitante, como a gente falou na outra aula, tá? Esse limite é só a questão de eu quero realmente desbravar toda a minha vida, mas eu tenho um pé no chão. Eu consigo realmente saber até onde eu posso ir, e exatamente por saber quais são os meus limites é que eu sei quais pontos que eu devo trabalhar dentro de mim. E eu começo a trabalhar esses pontos e consigo sempre ampliar esses limites e levar eles um pouquinho mais para frente. Então são mais 21 anos para maturação psicológica, 21 anos para lutar, porque aqui já tem toda uma fase de construção. E aí, dos 42 aos 49, a gente já começa a ter uma visão mais sistêmica, a gente já começa a olhar a vida de uma forma mais ampla, já começa a entender o altruísmo. Quando a pessoa ela vem sendo desenvolvida na vida e ela realmente consegue entender o processo evolutivo e se desenvolver cada vez mais, ela realmente começa a construir a sua história. E nesse momento ela começa já a pensar e refletir sobre a busca de um propósito. E aí é que vem essa questão da ética e do know-how. Ou seja, ela é boa no que ela faz, ela tem uma maturidade e uma experiência para compartilhar que gerou resultados muito bons para a vida dela. Ela realmente compreende como fazer as coisas acontecerem de uma forma diferenciada e ela sabe dividir isso com as pessoas e é exatamente isso que dá para ela todo esse know-how e esse respeito. São aquelas pessoas que já conquistaram a nossa autoridade. É aquela pessoa que vai virar um conselheiro, um mentor. Ela realmente tem a noção de como caminhar o caminho e ela consegue usar tudo aquilo que ela teve na vida dela para ajudar as pessoas também a conquistar a sua felicidade. E dos 56 aos 63 anos, diz que é a idade da volta, é a parte mística.
Porque imagina a pessoa que já chegou aos 63 anos, ela ainda pode viver um bom tempo e construir muitas coisas, mas obviamente ela já entende que o pico da vida dela, o pico da juventude, o pico de toda aquela energia, ele já passou. E é como se nesse momento agora eu começasse a me preparar para realmente chegar no final dessa jornada. Então aqui a pessoa começa a ficar muito mais espiritualizada, ela começa a ter uma paciência muito diferenciada, ela consegue realmente trabalhar questões que antes eram muito difíceis de uma forma muito tranquila. O que é bacana de ver aqui nessa teoria é porque depois dos 63 aos 70, normalmente o ciclo se repete lá no primeiro momento. Ou seja, ela volta para uma nova percepção do eu. Se vocês imaginarem uma pessoa mais de idade, mais senhorinha, que realmente se desenvolveu, nessa idade ela está na melhor idade da vida dela, porque ela juntou tudo aquilo e ela está tranquila. Mas e quando a pessoa ela veio de um ciclo de carência? E ela realmente não conseguiu transcender cada fase da história dela. O que acontece quando ela chega aqui? Ela vai começar a apresentar realmente comportamentos igual ao da criança. Ela vai exigir mais atenção, ela vai querer buscar alguém ali para ela conseguir se modelar, para ela estar junto. Então é bem interessante porque a gente começa a entender às vezes o comportamento das pessoas mais velhas e mais novas que estão perto de nós. Mais 21 anos para saber. Então aqui olha que interessante, porque a gente fez todo um caminho pelo nosso processo evolutivo, pela nossa vida, entendeu um pouco de cada área, começou a compreender que qualquer tipo de imaturidade que aconteça pode ser um sentimento não digerido, e aqui nesse momento a gente vai aprofundar mais um pouquinho falando sobre a síndrome da dependência negativa, ou amor negativo. Porque quais foram as impressões que foram ficando de toda a nossa história? No processo de identidade, nós definimos o amor como fluir, a rendição e a entrega, o jorrar do coração e da alma em bondade emocional. Primeiro para você e depois então para todos à sua volta. A verdade básica desta definição é: não se pode dar amor a não ser que se sinta amor. Então, isso é muito forte porque a gente começa a perceber que realmente a nossa cultura, de uma certa forma, ela não nos preparou para ter amor próprio. Nós ouvimos frases muito fortes desde pequenos, tipo, você tem que fazer o melhor pelos outros, você não pode ser egoísta. E em algum momento a gente acaba até compreendendo que olhar para a gente em primeiro momento é egoísmo. Muitas pessoas que eu já atendi tinham essa crença. Mas como que eu consigo levar algo para você de bom se eu não trouxer isso para a minha vida primeiro? Então aqui agora a gente começa a perceber não só agora as fases da vida, mas como foram desenvolvendo os padrões de comportamento para nós. A criança vive sob uma perspectiva limitada. Ela acredita que seus pais e outros adultos sempre sabem o que estão fazendo. Os adultos são os donos do mundo e fazem as regras, não é mesmo? Buscando a aprovação de nossos pais, nós naturalmente aprendemos seus padrões negativos, os quais adotamos ou contra os quais tentamos nos rebelar. Seja qual for a maneira que isso tenha acontecido, o resultado terrível foi que aprendemos a nos sentir indignos de sermos amados. Essa foto ela ilustra muito bem a menininha ali reproduzindo o comportamento da mãe, e vamos analisar numa perspectiva de que talvez a mãe trabalhe muito. E essa foi a única forma da criança dizer para ela: olha mãe, eu sou parecida com você pode me aceitar, você pode me amar? Porque muitas vezes quando a gente cresce com pais muito críticos, a crítica faz com que na verdade a criança sinta a sensação de não aprovação. E é por isso que quanto mais às vezes os pais brigam, mais a criança tem um comportamento negativo. Porque a mensagem que passa para ela é que ela não é digna de ser amada por nós. Daí ela começa a ter essa impressão de não amor que ela recebe e começa a reverberar inconscientemente esse estado, não amando a si mesmo também. Non! Niaiseux! Envoyez dans ta chambre! Qu'est-ce que vous enseignez à votre enfant? Non! C'est à moi, niaiseux! Les enfants voient, les enfants apprennent. On dessine sur du papier, pas sur le mur. On va nettoyer ça et chercher du papier, OK? Vos gestes deviennent leurs gestes. Tiens, dessine sur ta feuille. Guidez votre enfant de façon positive. Les enfants voient, les enfants apprennent.ca. Padrão negativo é a adoção dos comportamentos negativos, das atitudes, dos traços e das admoestações implícitas ou explícitas de nossos pais. Admoestações, até para deixar bem claro, são aqueles comportamentos de, por exemplo, uma criança que não quer acordar para ir para a escola e o pai fala: seu vagabundo, levanta da cama, porque você é isso, você é aquilo. Mal sabem os pais que quando eles usam esse tipo de linguagem com a criança, eles estão plantando crenças.
Por quê? Porque a criança logo começa a reproduzir esse comportamento para chamar atenção e logo se convence de que realmente é vagabundo, de que realmente não presta para fazer alguns serviços. Nós adotamos o comportamento de nossos pais negativo por causa do padrão negativo. Nós os imitamos e adotamos seus comportamentos, humores e atitudes, na esperança de que eles nos amassem se fôssemos exatamente como eles. Isso é muito interessante, porque, pelo menos para mim, quando eu descobri esse processo, fez muito sentido. Eu nunca tinha parado para perceber que eu reproduzia comportamentos negativos, porque exatamente eu estava buscando uma aprovação. Então, claro, se a pessoa que eu amo ela tem um comportamento negativo de autossabotagem e eu não tenho essa compreensão, e eu sou diferente, logo, inconscientemente, eu deduzo que se eu tiver o mesmo comportamento que ela vai me aprovar. E é aqui que a gente começa a gerar um conflito, porque vocês imaginam um pai crítico e a criança começa a desenvolver um senso crítico também, e aí ela começa a interagir com o pai. Dois críticos, o que vai acontecer? Quanto mais ela tentar buscar esse padrão, menos ela vai conseguir o amor que ela busca. O padrão da dependência afetiva negativa é uma forma destrutiva de programação mental. Olha que interessante, porque a programação mental aparece aqui também muito forte, na qual você aprende a adotar ou se rebelar contra os traços negativos de sua mãe e de seu pai. Na adoção dos traços é que começam os problemas reais. Se a mãe é medrosa, a criança aprende a ser medrosa. Se o pai é emotivo, a criança aprende a não expressar seus sentimentos. E muitas vezes a criança se rebela para ficar acima do exemplo negativo dos seus pais. Enquanto você continuar procurando o amor que nunca recebeu de seus pais, não se sentirá realizado. É possível recuperar a sua verdadeira essência e retirar toda a negatividade que a cobre. Então, olha que interessante, porque muitas vezes a gente vai fazer essa transferência desses sentimentos que ficaram mal resolvidos com os nossos pais para os nossos cônjuges. Daqui um ponto muito forte, o porquê grande parte dos relacionamentos tem sérios problemas de padrão repetitivo. Porque se você parar para observar, muitas vezes a gente entra na relação e a dependência que a gente acaba gerando dos nossos cônjuges é exatamente uma réplica daquela dependência que nós tínhamos dos nossos pais. Quando a gente começa a olhar esse processo, a gente começa a perceber que, olha só que interessante, a chave é adotado. Um traço não é inato ou genético. Qualquer coisa que tenha sido adotada também pode ser desadotada. O processo de identidade promove essa transformação. Por quê? Porque o processo de identidade vai fazer você refletir agora sobre quem você é e começar a fazer você pensar sobre quais comportamentos que realmente você escolheu ter ou que você apenas está reproduzindo dos seus pais. Para se livrar dessa armadilha do padrão negativo, a gente precisa fazer um trabalho nos níveis emocional, intelectual e espiritual. Aqui é uma coisa muito forte, porque não adianta você saber o que você tem que mudar. Só saber pela mente racional não ajuda. Eu preciso muitas vezes entrar em contato com esses sentimentos que ficaram. Eu até aproveito para fazer uma pergunta para você agora nesse momento. De 0 a 10, qual é o nível de relacionamento que você tem com os seus pais? Você tem afetos bons por eles? Você guarda algum tipo de mágoa? Tem algum bloqueio entre vocês? Como é que você se sente? Porque os psicólogos dizem que as relações que nós temos com os nossos pais, essa relação com eles, ela vai determinar todo um padrão de relacionamento na nossa vida. Pessoas que têm muita dificuldade, que tiveram infâncias muito perturbadoras, normalmente elas têm processos muito desafiadores para elas lidarem. O padrão da dependência afetiva negativa promove 3 maneiras básicas pelas quais você reage: adoção, rebelião e transcendência. No caso da adoção, você adquire totalmente os traços de seus pais, tanto os positivos quanto os negativos. No caso aqui, pode ser sim uma questão positiva, pelo exemplo, claro, mas a gente está se referindo mais quando eu adquiro esses traços pela busca da aprovação, e eu começo a modelar esses traços. Então, de repente, a mãe tem medo de barata, a criança tem medo de barata. A gente não percebe o quanto que esses comportamentos dos nossos pais, eles vêm reverberando pela nossa vida e a gente vem realmente trazendo eles e nem entende o porquê. Quando às vezes a gente pensa sobre alguma coisa na nossa vida racionalmente, às vezes a gente não encontra sentido para algumas ações que nós temos. Então aqui está a explicação disso. No caso da rebelião, é o quê? É a adoção de um traço contra, um traço negativo. E ele vai gerar um conflito de vai e vem.
Você não gosta de um determinado negativo dos seus pais, de suas consequências, então você reprime e age como um comportamento oposto. Digamos que você de repente teve alguns irmãos e na sua adolescência você viu o seu pai sendo muito passivo com seus irmãos. E essa passividade machucava você. Então o que aconteceu agora? Você acabou gerando um sentimento e para você se rebelar contra esse comportamento, você é uma pessoa extremamente intolerante. Ou pode ser o contrário também. De repente você tinha pais muito intolerantes e você sentiu isso negativamente e agora você é uma pessoa muito passiva e não consegue realmente colocar ali as suas opiniões muitas vezes porque você acredita que se você brigar por isso você vai estar sendo igual aos seus pais e não é o que você quer porque esse comportamento te machucava. É interessante perceber que boa parte de tudo isso que nós estamos conversando aqui ela acontece de forma inconsciente, ou seja, a gente não percebe o que está fazendo. Então a gente começa a ter a nossa vida quase que num automático, sem ter controle das coisas que acontecem. Porque você imagina quando a gente entra dentro de duas pessoas dentro de um relacionamento, envolvidas por todos esses processos que a gente comentou aqui, sem perceber o que é delas e o que é dos pais. E a gente está trazendo muito, eu estou trazendo muito a questão aqui dos pais, mas isso não se limita só aos pais, aos professores, aos tios, a todos os adultos que fizeram parte ali da nossa infância e que mostravam pra gente o que era ser um adulto. Né? Muitas vezes a gente vai percebendo a criança, ela tem aquela ânsia chegar a um determinado ponto de ser um adulto. Por que ela tem isso? Porque ela acredita que quando ela for um adulto ela vai ser valorizada. Ela vê a mãe e o pai dela conversando com os outros adultos, dando atenção para eles, fazendo tudo, e ela é uma criança. Então logo ela começa a acreditar que ela vai ser mais importante se ela estiver na fase adulta dela. E aí ela começa a cortar um ponto de vida dela, ela começa a cortar uma fase. É claro que isso lá na frente pode trazer sérias consequências, dependendo das escolhas que essa criança tomar. E por último vem a transcendência. A transcendência, gente, é o melhor de todos porque é quando você nem reagiu e nem adquiriu os traços. Você olhou aquilo tudo, você analisou como que era o seu pai, a sua mãe, e você tirou o melhor dessa experiência. Então você começou a ter uma compreensão diferenciada, e a partir desse momento, dessa compreensão diferenciada, você começou a criar a sua própria identidade. Talvez você já teve algum comportamento que você fez, ou algo que você faz às vezes, que você se enxerga o seu pai ou se enxerga a sua mãe. Se você sente isso, agora você começa a compreender o porquê você sente isso. Porque normalmente quando você sente isso aqui é a sua busca de aprovação incondicional. É inconsciente, aliás. É o momento onde você realmente ainda está modelando um comportamento. Por que imagina uma criança que cresceu apanhando dos pais e sabia que aquilo era ruim, ela não gostava de apanhar? Porque quando ela tem filhos, ela também bate nos filhos. E principalmente se os pais estiverem perto. Repara esse traço como é forte. Porque é exatamente aquele grito de olha pai, olha mãe, agora eu sou como você pode me aceitar agora? Agora eu tenho esse comportamento, eu penso como você, eu entendo como você. Muitas vezes, até no processo de construção de crenças, é um grande desafio, porque às vezes a pessoa, se ela tinha uma crença igual ao pai, uma coisa que era muito forte, ou para a mãe, e ela começa agora a perceber a vida diferente e precisa pensar diferente, ela começa a achar que por ela pensar diferente da pessoa que ela ama, ela vai criar uma distância. E muitas vezes isso trava, sim, o processo de identidade e de construção do eu. Vamos assistir esse vídeo aqui. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. Sorry, I heard. Oh, here's your pocket money.
Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you, it's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grow up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who'd like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Oh, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have,
but about how much you can give. Bom, aqui a gente vai falar sobre projeção, mas vale a pena fazer um resgate do vídeo, porque nesse vídeo a gente percebe realmente como existiu uma grande incompreensão da parte do filho. A gente vai fazer uma interpretação de que no início da história a gente não vê mãe, né? A gente não vê a figura da mãe dele. O que poderia trazer já para ele um senso interno de uma falta, de uma rejeição. Então ele não conseguia observar realmente a mensagem mais poderosa que o pai dele passava para ele. Que eles eram ricos porque eles tinham amor. Porque realmente o pai dele estava ali, estava doando, estava fazendo as coisas acontecerem, vivia com mais alegria. Só quando ele chegou lá na frente, que ele percebeu exatamente tudo que o pai dele fazia, é que ele pôde compreender que aquele sentimento que ele tinha com o pai dele era um sentimento dele mesmo. E isso é uma projeção. Uma projeção é sempre que você tem uma emoção interna e você projeta ela em alguma pessoa. Acredite, tudo na vida é projeção ou informação. Se acontece alguma coisa com alguém perto de você e isso soa para você apenas como uma informação sem mexer com você emocionalmente, então realmente isso é da pessoa. Mas quando a gente aponta o dedo para alguém, quando a gente fala, você é culpado por isso, você sentiu aquilo, e você tem uma emoção naquilo que você está falando, aquilo te machuca, então é porque na verdade aquele sentimento está dentro de você mesmo. E aí começa e vem uma pergunta muito forte, né? Você está vivendo hoje mais da luz ou da sombra, do amor ou do medo? Porque quando a gente começa a viver mais do medo, a gente começa a se fechar mais para a vida, a gente começa a ficar com receio de algumas coisas que podem acontecer. E aí a gente realmente começa a se fechar numa casca tão grande e a gente começa a ver tudo aquilo que está de negativo em nós no outro. Isso vem de uma certa forma do nosso processo de imaturidade. Conforme a gente vai tendo mais maturidade, vai aprendendo a lidar melhor com algumas coisas, a gente vai começando a perceber que a gente pode se observar muito pelas pessoas. A gente pode se ver muito no comportamento do outro. Na aula passada nós falamos bem profundo sobre as partes do cérebro, mas dessa vez eu trago esse slide aqui não para falar das partes do cérebro propriamente dita, mas para começar a observar quais são os sentimentos que estão imperando na nossa vida, porque muitas vezes a insegurança, o desânimo, a desmotivação, eles são sentimentos que já vêm reverberando, que já vêm mexendo com a nossa autoestima, e isso pode ter sim uma grande influência no nosso processo de criação. É comum, e eu conheci uma pessoa uma vez que ela tinha um trauma muito grande, porque sempre os pais dela faziam comparação dela com o irmão dela. Então é como se o irmão ele sempre tirasse as melhores notas, o irmão ele sempre fosse o mais inteligente e ela não. Qual é a mensagem que a criança sentia com isso? Ela sentia uma mensagem de desaprovação. É muito comum e a gente conhece pessoas que fazem isso muito frequentemente. Porque o vizinho conseguiu fazer aquilo e você não faz? Porque o seu primo já está numa faculdade e você ainda não está? Então, a gente entende a real intenção do que a pessoa quer comunicar hoje, refletindo. Porque ela quer comunicar o seguinte, ele pode e você também pode. Mas quando existe um processo de carência interno, a criança recebe essa informação exatamente como uma rejeição, como o que você é não é suficiente. Então, ela já começa a se auto-rejeitar, porque é a única forma que ela começa a aprender para chamar a atenção. Como tudo que ela faz na cabeça dela, sempre o positivo não é reconhecido, então ela começa a fazer o negativo para chamar a atenção. Isso mostra realmente um processo de carência que leva a essa imaturidade, que leva até um desequilíbrio emocional e a comportamentos não pensados, porque essa pessoa ela vai agir pela emoção todo o tempo. E se essa emoção dela é um medo, e é por isso que realmente essa parte do medo, ela vem do nosso inconsciente profundo, ela vem das nossas sensações mais internas, porque ela já vem acompanhando a gente desde o começo da nossa história. Existem muitas teorias, a gente poderia abordar isso de muitas formas, mas nesse momento é importante a gente perceber e começar a despertar, vamos dizer assim, essa riqueza para nós mesmos e começar a mudar o foco. Por isso aqui é uma questão muito forte do amor próprio, porque quando você tem um amor próprio, você começa a doar para você tudo aquilo que você sempre sentiu falta e até inconscientemente cobrou das pessoas a vida toda. Nesse momento, você começa a ficar não só mais consciente, mas também começa a refletir mais sobre o propósito das relações.
Porque uma pessoa que está bem com ela mesma, ela consegue se relacionar muito bem com os outros. Mas e quando a pessoa está cheia de conflitos internos? Ela está cheia de carências? Boa parte do meu coaching que eu faço para casais, ele tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui, pelo processo de transferência e de projeção. Então, o propósito das relações, quando a pessoa ela entra num relacionamento com muita carência e muito egoísmo, é receber algo. Ela realmente entra naquela relação porque ela acredita que a pessoa vai conseguir suprir ela. E por um tempo até supre, mas isso é por muito pouco tempo. Depois aquilo que era carinho, aquilo que parecia ser um grande amor, acaba virando um mar de cobrança. Por quê? Porque ela entra na relação já fazendo uma ideia de tudo aquilo que ela vai construir. Como se o outro também não tivesse as próprias ideias. Então vem a segunda pergunta. Como aprender a amar verdadeiramente? E afinal, o que é o amor? Bom, seu primeiro relacionamento tem que ser com o seu eu. Antes de tudo, você deve aprender a amar e a honrar você mesmo. O respeito ele entra aqui de uma forma muito forte, mas realmente quando a gente começa a observar qual é o meu comportamento comigo mesmo e como é que está a minha relação com o meu eu, a gente começa a tomar alguns pontos de consciência e perceber que boa parte da infelicidade que nós sentimos está muito relacionada com tudo aquilo que a gente depositou de expectativa no comportamento dos outros. Principalmente no que se diz respeito a cônjuges. Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue doar para ela mesma e ela começa numa busca desenfreada desde aquele primeiro processo dos 7 anos em buscar fora aquilo que está dentro. Então era na escola, era na aprovação dos outros, era na aprovação da sociedade, ela tem medo de dizer aquilo que vai contra alguém, ou ao contrário, ela age totalmente querendo se autoafirmar o tempo todo. Mas nesse caso específico aqui, normalmente o comportamento padrão é a passividade. Ela não quer se posicionar frente ao outro de forma diferente porque o conflito para ela significa desaprovação. E como ela já tem relacionado com o inconsciente dela algumas associações de reprovação com o sentimento que ela poderia sentir com os pais, ela faz de tudo para evitar esse sentimento. Logo é a pessoa que acaba querendo viver a vida dela pelos outros. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: "Ah, Alex, eu gosto muito mais de doar do que de receber." E aqui tem uma grande incongruência, porque doar e receber são dois lados da mesma moeda. Se você não sabe receber, com certeza você tem dificuldade de doar. E muitas pessoas numa camada rasa vão falar: "Não, eu não sou assim, eu dou." Sim, até doa, mas existe uma expectativa nessa doação. E é exatamente por existir uma expectativa nessa doação é que ela não é, vamos dizer assim, íntegra e espontânea. Porque ela está condicionada a um comportamento do outro. É aquilo que eu trouxe para vocês na outra aula. Eu olho para a menina e eu falo que eu amo ela. E ela olha para mim e fala: "Muito obrigado." E muitas vezes eu posso ficar chateado com isso. E por quê? Porque na verdade quando eu doei aquele "eu te amo", o que eu tinha como intenção real era receber o "eu te amo" dela. Boa parte das vezes, quando a gente começa a se sacrificar pelas outras pessoas e começa a desrespeitar o nosso eu, a gente vai enfrentar lá na frente barreiras muito fortes. Porque as pessoas no início das relações, normalmente, elas abandonam completamente o eu. E elas começam a viver para satisfazer o outro, acreditando que ele, da mesma forma, vai devolver para ela. Só que muitas vezes não é o que acontece. E aí esse é o momento que ela começa a perceber o como ela se deixou de lado por muito tempo. Mas se ela não tiver autoconhecimento, ela não toma consciência disso. E ela acaba projetando no outro. Eu fiz isso para você, você não faz para mim. Eu fiz aquilo para você porque você não me reconhece, porque você é ingrato, por causa disso, por causa daquilo. Gente, imagina que se você faz tudo o que você pode por você mesmo, se você se cuida bem, se você se trata bem, se você realmente respeita os seus próprios valores, os seus limites, e se dentro depois de tudo isso você também ajuda o outro, quando o outro deixar de fazer alguma ação para você, isso não vai te prejudicar, porque tudo que vem dele vem a mais. Você, de uma certa forma, nesse ponto, se basta no que se refere à questão de atender às suas próprias necessidades. Você está ali todo o tempo vivendo a sua vida para você, compartilhando isso com as outras pessoas. As pessoas que chegaram nesse ponto, elas adquiriram uma força muito grande, porque elas estão mais próximas de entender o que é o amor incondicional. E que essa doação, ela começa realmente a si mesmo para que isso transborde. Se eu acho que tudo que eu vou fazer, de uma forma consciente e inconsciente, eu vou receber algo em troca, eu começo a perceber que parece que não faz muito sentido fazer para mim. Porque quando eu faço para mim, é como se eu não recebesse nada em troca. É como se eu não tivesse aprovação. É como se ninguém visse.
E isso acaba se tornando como se fosse uma ação que quase que não faz sentido. Então a pessoa literalmente ela vai se colocando de lado e vai fazendo pelos outros, e ela convence ela mesma de que ela não espera nada, quando na verdade ela tem uma enorme expectativa naquela ação que ela está fazendo. É muito importante a gente começar a refletir sobre esses padrões de comportamento e o quanto realmente a gente entende o amor como uma doação, como um comportamento. Vamos assistir mais um vídeo. Muito interessante nesse vídeo como a gente começa a perceber a importância dos valores. Vale a pena a gente ressaltar a diferença de valor e preço, porque o preço está relacionado a dinheiro, a algo físico e material. Mas os valores eles estão relacionados à nossa intenção. E quando a gente fala de valores, valores é ação na veia. Valores não podem ser só teóricos, porque você não é reconhecido pelo aquilo que você pensa, sim por aquilo que você faz. Muitas pessoas elas querem ser boas pessoas, muitas pessoas têm essa intenção de ser boas pessoas, mas elas não compreendem que para você realmente colocar os seus valores em prática, você precisa de adversidades. Porque numa sala de aula ou em algum lugar onde está todo mundo tranquilo, você precisa, por exemplo, desenvolver o valor da paciência? Ou será que você só vai precisar usar a paciência quando você estiver numa situação onde as coisas estiverem acontecendo totalmente contra o que você gostaria que acontecesse? Então, quando a gente começa a conhecer mais a nós mesmos e a trabalhar mais o nosso processo de identidade, a gente começa a descobrir quais são mesmo os nossos valores. Quais são os valores que nós queremos realmente perpetuar e deixar uma marca, não pelo que nós dizíamos, mas pelo que nós fazíamos e fazemos. Quando a gente fala de valores, a gente realmente fala de um ponto muito forte, porque a vida, por mais que muitas vezes a gente ache que tudo que a gente recebe está condicionado ao que a gente doa,
Isso é uma verdade, mas não necessariamente, muitas vezes, você doa e recebe da mesma pessoa. Os nossos valores eles estão totalmente ligados ao amor, porque dentro dos nossos valores vai estar respeito, integridade, entusiasmo, força, coragem. E todos esses comportamentos eles têm uma camada de amor, eles estão imbuídos de amor. Porque sem amor você não tem tolerância, sem amor você não tem paciência, sem amor você não tem compreensão, sem amor você não consegue buscar força dentro de você para encontrar realmente os recursos que te levem a resolver todos os conflitos que você tenha na sua vida. Então começa a ficar cada vez mais importante que quanto mais a gente se aprofunda na questão dos nossos valores pessoais, mais a gente começa a potencializar o nosso ser. Porque, como eu disse, valores não tem a ver com preço. Valores é algo seu, é algo que você realmente coloca como um comportamento deixado como uma marca. Pegue os grandes líderes, Jesus, Buda, Gandhi. Todas essas pessoas, todos esses seres espirituais, eles trouxeram uma mensagem de muita positividade, uma mensagem de amor, uma mensagem de bravura, de coragem. Eles não tiveram medo de enfrentar as consequências para ser quem eles eram. E eles entenderam como fazer isso de uma forma pacífica, realmente colocando ali o seu melhor em prol das outras pessoas também. Então, olha que reflexão muito forte sobre valores.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bom, a gente começou a perceber mesmo que quando a gente começa a viver pelos nossos valores, sem estar reativo às ações das outras pessoas, a gente começa a chegar mais perto do que é realmente a essência da palavra liberdade. A gente expressa as nossas emoções e o nosso amor muito mais pelo nosso comportamento do que pelas nossas palavras e intenções.
Isso tudo começa a fazer a gente refletir sobre o nosso processo de identidade, porque todas as vezes que a gente não conseguiu perdoar alguma coisa que alguém nos fez, primeiro a gente não compreendeu que essa pessoa só nos machucou porque ela já estava machucada. Como diz o Augusto Cury, por trás de uma pessoa que fere, sempre há uma pessoa ferida. Então a pessoa ela transborda aquilo para nós. E quando a gente não consegue, através dos nossos valores, gerar a desconexão do perdão, muitas vezes a gente guarda aquilo que vem daquela pessoa e traz para dentro de nós de uma forma que a gente não consegue se dissociar disso. E é muito interessante parar para refletir sobre isso, porque quando a gente começa a refletir sobre as nossas relações, sobre as pessoas que passaram pela nossa vida, quantas mágoas, né? Será que ficou alguma coisa? Vale ressaltar novamente e talvez até entender de uma forma mais profunda agora aquela história dos monges, né? Os 2 monges que caminham e quando vão atravessar o lago encontram uma mulher que precisa atravessá-los, mas que não pode se molhar. E os monges também têm aquele voto de não tocar nas mulheres. Só que o monge mais velho olha para o monge mais novo e ele entende que ele tem que aplicar um valor, que é auxiliar o próximo. E ele carrega a mulher e chegando do outro lado ele a deixa e ele segue com o seu discípulo. E chega um momento que o discípulo não aguenta mais. E aí ele fala: mestre, o senhor quebrou as regras, o senhor carregou aquela mulher. Ele falou: realmente, eu a carreguei. Mas você ainda está carregando até agora. E aí vem a pergunta: o que você carrega até hoje das pessoas machucadas que, entre aspas, machucaram você? Das pessoas que muitas vezes por buscar a própria felicidade delas, não souberam como conduzir as próprias ações e acabaram te ferindo. E você mesmo? Quais foram as pessoas que você sente que na sua trajetória sem querer você machucou? O padre Fábio de Mello ele fala uma coisa interessante, ele diz que o amor nasce da imperfeição. E é verdade. Conforme você consegue lidar com os conflitos das outras pessoas, conforme você consegue ver a beleza do outro, de alguém que está se desenvolvendo, que está aprendendo a lidar, que muitas vezes pode ter 50 anos de idade, mas que sempre existe um ponto emocional dentro de si, uma criancinha aprendendo a todo tempo, você começa a compreender. Outra fase do Augusto Cury, que faz muito sentido trazer nesse momento, é que o segredo do perdão é a compreensão. Mas Alex, a gente não está falando de perdão ainda. Realmente, a gente não está falando de perdão. Mas a gente começa a perceber que toda essa falta de amor que a gente sente, muitas vezes é uma questão realmente de perdoar a si mesmo por não ter se permitido amar, por não ser quem nós somos. Todas as vezes que você quiser se modelar em alguém para ser algo que alguém quer, você começa a se perder da sua essência. E é isso que começa a trazer para as pessoas frustrações, dificuldades, desafios, porque elas começam a não aceitar quem elas são por não compreender ou por achar que as outras pessoas não aceitam. Daí uma busca de aprovação a todo tempo. E aí como que eu vou aplicar os meus valores, se eu não consigo aplicar esses valores como uma filosofia de vida para mim mesmo? 这是一个平凡不过的小渔村，年轻的父亲独自地抚养着我。我的父亲从小没有念过什么书，所以理所当然地成为村里的渔夫。父亲就如同一般传统的父亲，带着严肃与沉默。印象中，父亲从来不知道如何表达对我的爱。也更不用说他会说出口，带着微笑摸着我的头，恐怕是他的极限了吧。导致犯错的时候骂或责备就显得容易多了。不过记忆中的父亲很少动手打小孩，除了那一次的例外。那一次我哭了，他也哭了。那天晚上父亲进来房间，他帮我擦药的时候，我假装睡着，不敢醒来。我知道父亲是爱我的。大多数的时候，我们的生活都是辛苦的，但是父亲始终是努力的。
因为一直以来，父亲总是有个希望，我们能够有间房子。父亲一定经历过比别人更多的努力，朝着他的希望前进。那一年的过年，我们有了自己的房子。那天，父亲很开心，我也很开心。时间过得很快，如同我说的每一句话一样，出去了，再也不会回头了。父亲在58岁的那一年生病了，他出去找不到回家的路。前天洗的床单还没干，今天的沙发又湿了。我的事业才刚开始，却经常被赶回家，然后把他带回家。随着病情的严重，有时他甚至忘了我是谁，时而清醒，时而病发，早已超出我照顾的能力。我希望他有更好的照顾，而我可以继续我的生活。父亲一天的清醒，打了个电话给我。到了疗养院，在病房门口，我听到了看护人员的碎念。瞬间安静下来的房间里，只听到他失禁的尿液沿着床角滴落。一封信放在父亲的桌上，打开后是父亲很吃力的字，以及一张泛黄的照片。信上写着：对不起，生病让你很麻烦，我不想要忘记你，我很努力的想要记得你，你要好好的照顾你自己。信的背后夹着一张保单，那是他一辈子的努力，以及一辈子对我的爱。Bom, esse vídeo traz para nós bem claro, né, a ideia e a mensagem de que os valores eles moldam caráteres, eles constroem união, eles geram boas famílias, eles trazem resultados muito fortes. E agora a gente, pensando em tudo isso, pensando em tudo essa questão dos valores, está muito relacionado com o amor próprio, com essa questão da gente realmente aplicar isso na nossa vida, para viver isso como uma filosofia de vida. Eu quero trazer a reflexão para esse grande valor que é o perdão, né? Qual a capacidade que você tem de perdoar as pessoas? Ou você traz mágoas, como aquele monge ainda que era um discípulo e que não entendia que tudo que vem na nossa vida vem como uma oportunidade da gente perceber e aprender com essa experiência. Porque acredite, muitas vezes quando as pessoas nos magoam, é porque nós colocamos expectativas demais, nós confiamos demais, nós nos auto-sabotamos primeiramente, nós nos deixamos em segundo plano e colocamos a expectativa no outro e acabamos nos magoando. E acabamos nos frustrando porque nós estamos tão imersos dentro de muitas carências que nós não conseguimos realmente enxergar o que o outro é.
E começamos a criar uma imagem do que nós achamos que o outro é. E essa imagem, diferente do que é a realidade, é o que causa tanto sofrimento, porque a gente às vezes se entrega demais, a gente realmente confia demais, e a gente começa a se frustrar tanto, que isso pode chegar a virar uma mágoa, uma raiva, um ódio. Isso destrói a nossa própria vida e a nossa própria fisiologia. Hoje a neurociência já comprova muito como esses sentimentos realmente eles acabam com a nossa saúde física, porque eles minam muito a nossa imunidade. Eles começam a fazer todo o nosso cérebro funcionar de forma diferente. A gente começa a produzir cada vez mais essas químicas da mágoa, da raiva, do rancor. E isso tudo começa a afetar toda a nossa programação mental e a nossa forma de ver a vida. Aprender a perdoar liberta nossos corações e nos faz sentir mais leves. É bem forte a mensagem desse vídeo, né? Porque aqui a gente pode, na verdade, parar para refletir até quais são as crenças que nós temos sobre o perdão. Muitas pessoas têm a crença de que perdoar é absolver. E, na verdade, para pensar com você mesmo. Se adianta alguém perdoar você de alguma coisa errada que você possa ter feito na sua vida, se isso vai te absolver realmente, ou se até você mesmo conseguir perdoar a si próprio, você não encontra a sua paz de espírito de novo.
Então, quando a gente se recusa a perdoar alguém, de um campo de vista energético, é como se você ficasse com a influência da pessoa dentro de você até você conseguir soltar. O perdão, na verdade, é a desconexão desse sentimento. É realmente deixar ele ir embora para que você possa ser feliz. Porque independente do que tenha acontecido na sua vida e o mal que alguém pode ter causado para você, você acha que mesmo que você merece ficar com esse sentimento dentro de você ainda se torturando? Porque a pessoa talvez tenha feito mal para você uma vez. Mas e você? Quantas vezes já se fez mal por lembrar disso? Será que realmente a frase de Carl Jung, quando ele dizia que aquilo que você resiste, persiste, não é uma frase que deve ser analisada quando se fala de perdão? Porque por não perdoar, você consome e mantém a mágoa dentro do seu coração, e isso afeta a sua percepção sobre a vida, as suas decisões, a sua autoestima e toda a forma que você vê o mundo. E aqui é que a gente começa a falar de ego e consciência. Porque quando a gente começa a aprender a perdoar, a gente começa a perceber que essa parte machucada de nós é o ego. Mas que quando a gente consegue transcender o ego e buscar a consciência, ela sempre nos diz o caminho certo. A consciência ela seria a metáfora do seu eu-luz, da sua parte que quer ser feliz, que quer amar, que quer se desenvolver, que quer aproveitar a vida. E o ego seria como se fosse um eu como você, bem pequenininho dentro de você, que sofre eternamente. Nesse ponto de vista, o ego está sempre machucado, ele está sempre se sentindo afetado, ele está sempre querendo ser melhor do que os outros por se sentir menos. Ele projeta a culpa para fora todo o tempo porque ele tem medo de olhar para si mesmo. Porque quando a consciência vem e nos chama à reflexão, a gente começa a buscar o nosso eu mais luz, mais próximo à divindade. O nosso eu que realmente consegue doar algo mesmo para quem não tem nada para doar para nós. E para você, existe alguma diferença entre quem você acredita que é e quem você é realmente? Porque grande parte das pessoas que não têm autoconhecimento, elas acreditam que elas já estão muito bem. Por isso elas projetam a culpa no outro. Elas não conseguem ter uma percepção clara e real de quem elas realmente são. Elas acham e acreditam que o que elas são é o que os pensamentos dela determinam ou a ideia que ela tem sobre elas. Mas não conseguem perceber que na verdade o que você é, o que eu sou, o que nós somos, é revelado pelos nossos comportamentos e pelas nossas decisões. Perdoar, por exemplo, é uma decisão. Talvez o primeiro estágio do perdão ele começa com a desculpa. Quando você desculpa alguém realmente, não quer dizer que você já tenha perdoado, mas quer dizer que você já abriu a si mesmo para que essa possibilidade possa existir. Porque com o tempo você vai trabalhando aquilo e se a sua intenção é desculpar o outro, você se liberta de um sentimento negativo que era seu. E olha como é interessante isso, porque as pessoas são realmente nossos espelhos e quando a gente não tem essa consciência, a gente começa a achar que todo mundo está fazendo coisas pessoais contra nós. Quando na verdade elas só podem trabalhar algo negativo para nós quando elas já se sabotaram. Para evoluir é preciso mudar e observar as mudanças. Lembre-se que a única coisa de que não muda é que tudo muda. Isso é um paradoxo. Mas isso também tem uma relação muito forte com essa questão da gente olhar as pessoas e não perceber as mudanças delas porque nós não mudamos. Quando eu vou fazer processos de coaching, a pessoa ela chega para o processo para mim e já fala, olha, tal pessoa na minha família é assim, assim, assim e não muda. O que na verdade ela está querendo me dizer? Será que inconscientemente ela não está expressando uma própria resistência à mudança que ela tem? E qual será a probabilidade dela mudar essa decisão? Então olha que interessante como o fenômeno da projeção ele é muito forte dentro das nossas vidas. Porque se eu não posso mudar a mim mesmo e a forma de pensar sobre as coisas, logo eu não consigo ver essa mudança fora. Um grande filósofo chamado Bruce Lee dizia que todo conhecimento é autoconhecimento. Então, conforme eu conheço a mim mesmo e percebo que eu vejo o mundo a um reflexo do que eu sou, obviamente, quando eu começo a mudar algumas coisas em mim, eu começo a perceber nas pessoas também uma mudança de comportamento. Porque todo mundo é sombra e luz. Todos nós temos um lado maravilhoso e outro não tão maravilhoso. Então, aquilo que você está vendo constantemente fora de você é o que está fazendo mais sentido para o que está muito forte dentro de você.
Se você está num momento negativo da sua vida, pode acontecer muito provável de você começar a enxergar essa negatividade no comportamento das outras pessoas. E quando você começa a trabalhar o seu ser e começa a ficar mais compreensível, a confiar em você, a tomar decisões mais assertivas, a se sentir feliz, você consegue olhar o outro com um olhar diferenciado. E aí você percebe que o mais desafiador, na verdade, não era ninguém mudar. Porque a partir do momento em que você começou o seu próprio processo de evolução e mudança, as coisas começaram a mudar naturalmente. E até mesmo porque as pessoas começaram a reagir diferente ao seu comportamento e achar uma nova forma de interagir com você a partir do momento que você começou a ser diferente, a ter ações diferentes. Ah, Alex, mas isso acontece instantaneamente? Claro que não. Porque para uma mudança se consolidar não é da noite para o dia. Então hoje você age de uma maneira intolerante, é um exemplo. De repente você chega numa autoconsciência de perceber que você precisa agora ser mais tolerante. Mas talvez tanto tempo da sua vida que você já agiu com essa intolerância, que quando você amanhã mudar para um comportamento mais tolerante, as pessoas que estão te rodeando, elas acreditam que é só um estado passageiro. Então você vai ter que ser muito perseverante para firmar esse comportamento como um estilo de vida e como algo do seu ser, porque com o passar do tempo, e acredite, não muito tempo, as pessoas começam realmente a perceber que você mudou. É naqueles momentos que mais você explodir que você apresenta uma serenidade e surpreende as pessoas. E aí elas começam realmente a observar e falar, olha, tem algo diferente. E a partir deste momento, naturalmente, você começou a gerar uma mudança no comportamento dessa pessoa para com você. E é isso que a gente chama de autoconsciência. Por quê? Porque você começa a perceber realmente que você é o seu criador, que você pode desenvolver a si mesmo e se libertar desses sentimentos que vêm desde a nossa infância e criar a sua felicidade cada dia, aprendendo e realmente trazendo para o fundo de você a ideia e a crença de que é na adversidade que nós nos fortalecemos e evoluímos. Por mais que pareça um comportamento muito passivo para algumas pessoas, mas nós não estamos falando de passividade porque senão seria uma inconformidade. Se você é passivo, todas as vezes que você é passivo com o fora, você é agressivo com o dentro. E ninguém mais do que você tem a obrigação, vamos colocar assim, de cuidar da sua integridade. Então a ideia aqui não é que você seja passivo, mas que sentido tem você guardar um sentimento negativo de alguém por tanto tempo e se fazer tão mal? Será que esse não é um pensamento dominado por um eu criança que está lá buscando aprovação, que se sentiu machucado, que se sentiu rejeitado? Porque observa bem, por detrás de todas as vezes que você teve um comportamento que foi, vamos dizer assim, não tão equilibrado emocionalmente, se em algum momento você não se sentiu traído, você não se sentiu decepcionado, você não sentiu que tudo aquilo que você valorizava, a outra pessoa não valorizou. E é exatamente esse sentimento de não validação nossa que gera uma preocupação, que gera uma ansiedade e que muitas vezes acaba afetando a nossa autoestima de uma forma muito forte. Porque a gente começa realmente a acreditar que a gente está sendo atacado. E a gente agora pega esse sentimento e guarda dentro de nós, fazendo que toda a estrutura do nosso comportamento mude. Autoconsciência é a habilidade de reconhecer a emoção quando ela ocorre, saber que é a emoção que está sentindo e o porquê para poder ressignificar e agir de uma forma diferente. Então, lembre-se que a gente sempre tem os opostos. Quando a gente fala da realidade do mundo, a gente tem uma coisa chamada dualidade. A gente só consegue perceber o bom pelo contraste do mal. Então, não quer dizer que você vai ficar 100% do tempo equilibrado, porque isso seria um problema. Você, com o tempo, perderia a noção do que é o equilíbrio. Vamos dizer que até para você se manter equilibrado, você tem que ter um equilíbrio entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Se você ficar equilibrado muito tempo e não tiver um desequilíbrio, você tem algum tipo de patologia ou alguma coisa está errada no seu sistema neurológico e no seu jeito de viver a vida e de sentir. Então, a gente reconhece um sentimento negativo dentro da gente, mas enquanto a gente não trabalhar esse sentimento, a gente não toma decisão, porque a gente não se auto-sabota. A gente começa a realmente compreender que a gente pode sim assumir o controle da nossa vida e não reagir às reações das pessoas. A gente começa a definir quem eu quero ser, independente de quem as pessoas são. Isso tem muito a ver e isso está totalmente ligado ao nosso processo de identidade. Por isso que as pessoas que tiveram coragem de ser elas mesmas, sem se influenciar pelas ações dos outros, elas encontraram uma felicidade, uma carreira, uma vida muito diferente daquela que muitos tinham ao redor dela. E ela passa a ser exemplo.
Ela passa realmente a demonstrar algo diferente para as pessoas. Mas o que ela faz? Ela cuida de si mesma. Ela cuida do ser físico, do ser espiritual e do ser moral. Que está relacionado à parte mental, que está relacionado aos sentimentos que a gente guarda dentro de nós. Nós não somos uma lata de lixo para guardar um monte de lixo emocional e ficar carregando isso por todo o tempo, porque a gente começa a ficar muito pesado quando isso começa a acontecer. Então vale agora a reflexão e olhar quais são os padrões de comportamento que nós temos hoje, porque muito dessa intolerância que a gente pode ter pode vir dos nossos pais. Muito do não perdoar pode vir de coisas que nós aprendemos na nossa primeira infância. Pode vir de pessoas que nós amamos, erramos e acabamos não nos perdoando. Então agora a gente começa a refletir de uma forma muito diferente sobre como nós temos agido com a vida e com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu sou responsável pelos resultados de minha vida. Essa é uma declaração que eu convido você a trazer para a sua vida todo o tempo. Quando as coisas derem muito certo para você, diga para você mesmo: eu sou o responsável pelos resultados da minha vida. Mas quando algo acontecer diferente do que você gostaria e até te machucar, também declare: eu sou o responsável pelos resultados de minha vida. Lembre-se que eu comentei com vocês na aula passada que quando eu comecei a fazer a minha formação de coaching com hipnose, eu aprendi que cientificamente ninguém pode controlar suas emoções. Eu não teria o poder de plantar uma mágoa dentro de você. É só você que pode criar esse sentimento de dentro para fora, de acordo com a interpretação que você faz da realidade e do meu comportamento. Mas a partir do momento que você decidir que você quer se manter mais limpo, vamos dizer assim, mais sereno, com sentimentos melhores dentro de você, eu não tenho a força para colocar um sentimento de mágoa ou de raiva. Então é uma reflexão muito forte, porque para pensar quem somos nós como seres humanos, as capacidades que nós temos, como realmente nós temos um poder de criar a nossa felicidade ou nossa infelicidade, o nosso paraíso ou o nosso inferno. Grande parte das religiões dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança da fonte criativa. Isso quer dizer que nós temos a essência e o poder de Deus para criar a nossa felicidade e a nossa realidade. Mas a gente não consegue ser feliz sozinho. A felicidade real é compartilhada. Logo, se eu não estiver compreendendo e bem racional para saber que cada pessoa vai errar, porque todo ser humano tem o direito de errar, e é exatamente através do erro que se encontra o caminho do acerto, eu vou começar a criar na minha mente um mundo onde eu não vou permitir mais que as pessoas errem. E todas as vezes que essas pessoas errarem comigo, eu vou realmente tratar isso como uma violação. Eu vou tratar isso como se fosse algo pessoal que essa pessoa fez para me agredir. E não percebo aquilo que nós já trouxemos, que é a agressão que ela mesma já está sentindo. O padrão evolutivo é o padrão que exige de nós muita autoconsciência para todo tempo nós estarmos atentos aos sentimentos e pensamentos que estão rodeando a nossa mente. Porque a partir do momento que a gente começa a administrar esses pensamentos e sentimentos, a gente começa a encontrar um caminho de muito mais felicidade e começa a trabalhar as potencialidades que nós temos como seres humanos.
Bom, eu quis trazer esse vídeo para que a gente fizesse uma última reflexão sobre o milagre da vida, sobre todo esse processo. Vale lembrar que se você parar para pensar agora no melhor computador do mundo, ele não é tão bom quanto o seu cérebro. Se você parar para olhar com mais atenção para a engenharia do seu corpo, para toda a tecnologia, vamos dizer assim, que existe na essência do ser humano, será que todo esse trabalho, será que toda essa inteligência, será que toda essa consciência, ela foi desenvolvida para que a gente tenha uma vida de sofrimento, uma vida realmente de tristezas, de decepções, de falta? Eu acredito que não. Eu acredito que realmente é uma questão muito cultural e talvez ainda não seja o momento, ou talvez até seja, porque essa informação já está chegando para muitas pessoas e hoje ela chega para você também refletir o quanto que uma cultura mais autoconsciente produz pessoas mais autoconscientes e mais resultados positivos, mais felicidade, mais desenvolvimento, mais criatividade, mais vida, mais liberdade, mais amor. Eu acredito que refletir sobre todo esse processo nos faz realmente parar para se perguntar o que nós estamos fazendo nesse exato momento com a nossa vida. Se a gente está sentado vendo o tempo passar, ou se a gente está tomando as decisões que precisam ser tomadas, se a gente está olhando para a gente mesmo, percebendo que tudo aquilo que a gente está buscando no outro, na verdade, é uma falta que a gente sente dentro de nós mesmos. E que muitas vezes o que mais machuca não é o amor que a gente não recebe, mas sim aquele amor que a gente não declara, aquele amor que a gente não expressa. O amor que nós não expressamos pelas pessoas, ou pelo mundo, ou por nós mesmos, se reflete na impressão daquele amor que nós não recebemos, daquela aceitação que nós não recebemos dos outros, mas que na verdade só é um profundo ponto para a gente parar de perceber e refletir mais, na verdade, sobre a percepção de que nós mesmos estamos nos deixando na falta. Nós mesmos não passamos durante o nosso dia prestando atenção no que nós estamos fazendo pelos nossos sonhos, pela nossa liberdade, pelas nossas conquistas. Porque quando a gente começa a olhar tudo isso, a gente percebe que os nossos pais sempre nos deram o melhor e que a gente pode realmente tirar uma grande lição de toda essa aprendizagem, sabendo que, como qualquer outras pessoas, eles também nos trariam coisas positivas e coisas não tão positivas. Que eles nos traziam comportamentos que eram maravilhosos e outros não tão maravilhosos, porque os pais deles também eram assim, e os pais dos pais deles também eram assim, e que cada geração foi trazendo um pouquinho um para o outro, mas sempre há um ponto de evolução. Talvez, de toda a geração da sua família, você seja o primeiro a ter contato com essas informações, e isso significa que a partir desse momento, provavelmente os seus filhos também terão e os seus netos também terão. Porque você, a partir desse momento, a partir de entender que boa parte do que nós somos inconscientemente ainda tem a ver com a relação de influência com os nossos pais, agora você pode trazer isso para o seu consciente e decidir quais são as decisões de comportamento que você quer tomar a partir desse momento. Qual é o amor real que você tem dentro de você para compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor? E como você vai começar a fazer isso a partir de agora. Essa nossa aula de relacionamentos, ela vai ser acompanhada de muita reflexão. E realmente eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você refletir e analisar todos esses pontos. E talvez até me chamar para conversar ou chamar a Ariane. Porque a partir desse momento, a ideia é que a gente comece a reconstruir esse eu interno com toda a autoconsciência e amor por nós mesmos, para realmente focar na felicidade e alcançar os desejos da nossa vida. Eu desejo muito sucesso, muita prosperidade, muita luz, e que essa mensagem realmente possa chegar até você de uma forma a tocar a sua reflexão interna, a fazer você refletir que talvez seja o momento de mudar algumas ideias e algumas crenças, a perdoar, a se libertar desses sentimentos e a começar a usar todo esse potencial humano que tem dentro de cada um de nós para criar a nossa felicidade. Porque assim eu tenho certeza que não vai faltar amor nas nossas vidas de forma alguma. E o que eu quero trazer para vocês agora também, na verdade, eu vou colocar aqui mais alguns slides, porque a gente vai fazer algumas ferramentas bem interessantes essa semana. E uma das ferramentas que a gente vai fazer é a Roda da Vida e uma ferramenta de valores também. Então, eu vou passar para vocês aqui a ferramenta de valores, eu vou explicar aqui, vocês vão receber isso por e-mail, em arquivo aberto. E a gente vai fazer o levantamento desses valores. E depois eu vou explicar para vocês como funciona e como aplicar a ferramenta da Roda da Vida. E aí a gente vai perceber como a partir desse momento começar a desenvolver esses valores
para alcançar os objetivos que nós queremos. Muito obrigado por ter chegado até esse momento. Eu tenho certeza que a partir desse trabalho todo, de todas as reflexões, muitas mudanças positivas vão acontecer na tua vida. Vamos às ferramentas. Bom, pessoal, eu vou mandar para vocês as ferramentas em separado, tá? Mas eu achei legal colocar aqui no final do vídeo uma breve instrução. Algumas ferramentas elas estão em PDF, então vocês vão precisar imprimir. Na verdade, vocês vão ter que imprimir a roda da vida e o quadro de valores. Então, eu vou mandar para vocês esse arquivo aqui em Word, da forma como vocês estão vendo, tá? Eu acabei colocando as linhas aqui, mas pode apagar as linhas e colocar a resposta aqui mesmo, como vocês fizeram no anterior. Então, a primeira coisa, vocês vão responder aqui, a viagem ao interior. Deixa eu baixar aqui. Vão responder a viagem ao interior. Coloca uma musiquinha de relaxamento, para refletir bastante, porque ela tem a ver bastante com a parte do nosso processo de identidade. Tá? Aqui a gente vai mensurar muitas coisas e vai refletir sobre pontos muito importantes. Quando você terminar de preencher aqui a viagem ao meu interior, a gente vai fazer o levantamento de valores. Então vocês podem continuar preenchendo aqui normalmente, vai levantar os valores, vem até a última questão aqui. Aí está aqui, ó, agora que você refletiu sobre os seus valores, imprima o arquivo quadro de valores que está em anexo e preencha quais são os principais. Aí vocês vão preencher, vão imprimir esse quadro aqui, ó, quadro de valores. Então ele tem cada área da vida, tem alguns tópicos aqui, ó. Vocês vão dar uma olhadinha dentro de cada tópico desse e vão pegar o valor que for mais forte para vocês, tá? Na verdade, num primeiro momento aqui a gente vai escolher 7 valores de cada. 7 de saúde, 7 de finanças, 7 de trabalho, 7 de relacionamento, 7 de espiritualidade. Vai transferir esses valores aqui para baixo. E agora desses 7 que você escolheu, você vai escolher um mais importante para colocar em cada campo aqui, ó. Uma vez que você preencheu a ferramenta e encontrou os seus valores, ótimo. Você vai voltar agora aqui para essa ferramenta e aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a ferramenta roda da vida. E aí você vai precisar imprimir esse arquivo aqui, ó. Imprime a ferramenta roda da vida. Ela tem esses 4 quadrantes do campo pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. E qual é a ideia aqui? Aqui você vai se perguntar em cada campo desse daqui, como é que você se sente no momento presente. Então, de 0 a 10, como é que você se sente em termos de saúde e disposição? É interessante você perguntar para você mesmo. Imagina você um 10 de saúde e disposição, e aí você se mensura. De repente eu preciso melhorar algumas coisas ainda, hoje eu me daria um 7. Tá? Desenvolvimento intelectual. O que é desenvolvimento intelectual para você? Qual a nota que você dá para você hoje, no momento atual? Então, tá vendo? Você vai pintando aqui, ó, até o número correspondente, porque quando você terminar de fazer essa roda da vida, você vai ter um gráfico. E aí, depois que você terminar a roda da vida, você vai voltar para as perguntas e agora você vai preencher, porque aqui a gente vai ter o que a gente chama de alavancagem, ou seja, a gente vai encontrar aqui na roda da vida um ponto principal que você acredita que é o ponto que você tem que começar a trabalhar agora como meta. Então, desses pontos, você escolheu, eu quero trabalhar família, ótimo. Então, agora você responde as perguntas aqui sobre a roda da vida. E quando chegar aqui embaixo, o que você vai ter a opção? Na verdade, eu vou te pedir o quê? Para agora você pegar essa parte da roda da vida que você escolheu e agora aplicar os valores que você levantou lá. Então, de repente, você colocou lá que você quer família e um grande valor de relacionamentos que você teve lá foi paciência. Então, ótimo. Como é que você vai pegar esse valor seu que é a paciência agora e vai aplicar como uma meta para chegar no teu objetivo? Qualquer dúvida que vocês tenham aqui nessa parte, vocês podem tanto chamar eu quanto a Ariane, que a gente ajuda vocês. Mas basicamente é isso. Vocês vão receber em PDF a roda da vida e o quadro de valores. Vão receber também uma apostila que tem um material complementar muito bom. Essa apostila tem acho que 16 páginas, mas ela tem uma parte bem mais profunda da teoria dos setênios e da síndrome da dependência negativa. E vão receber esse arquivo em Word aberto para que vocês possam responder como da outra vez, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tenham é só chamar eu ou a Ariane.